Meus irmãos, graça e paz do Senhor. Graça e paz do Senhor. Muito bem-vindo a esse culto de ensino dessa quinta-feira. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 6, nos versos 37 até o verso 39. Evangelho de Jesus Cristo, em João capítulo 6, versos 37 até o verso 39. Quem não trouxe Bíblia, acompanhe pelo projetor. O tema da série que nós estamos estudando é Conhecendo o Coração de Jesus. A gente está fazendo um zoom no coração de Jesus para ver o que tem lá dentro. E a gente tem descoberto coisas incríveis. O Senhor vai falar com você mais uma vez essa noite nesse culto de ensino bíblico, é culto de estudo. Vamos falar sobre a promessa de Jesus, a promessa que há no coração de Jesus. João 6, 37, 39. João 6, versos 37 até o 39. Posso ler a palavra? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Presta bem atenção no que você vai ouvir. Todo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Deus abençoe sua palavra. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Se você fizer um zoom nesse texto, se você fizer um zoom no coração de Jesus, através do que acabamos de ler, você vai encontrar uma promessa de Jesus aqui em relação a você. E são promessas que Ele nunca vai te abandonar. São promessas que Ele nunca vai te rejeitar. São promessas que diz que Ele estará conosco todos os dias. E são promessas que a mais chocante para mim é que Ele não vai perder nenhuma das ovelhas que Deus deu para Ele. Está querendo dizer que a salvação não está na tua mão. Está querendo dizer que não é eu que seguro a minha salvação. Está querendo me dar tranquilidade para dizer que não é eu que me mantenho salvo, mas que é Jesus que não deixa que eu me perca. Eu me lembro que quando eu converti, eu tinha muita dificuldade de crer em Jesus, nas promessas da Bíblia. Eu li a Bíblia, li um texto como esse, para mim era um conjunto de palavras que era mais do mesmo e dizia coisa com coisa que eu nem conseguia entender. Aí um dia Deus usou alguém e falou assim: Deus vai te dar uma experiência tão poderosa que você vai passar a crer nas promessas dele, inclusive a promessa que ele nunca vai te abandonar, que ele vai estar com você, faça chuva ou faça sol, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, tendo alegria ou passando por tribulação, você ainda vai ter experiência com Jesus, que vai ficar comprovado por A mais B, de que Ele é contigo na tua vida. E eu tinha dificuldade para crer. Aí um dia, na época eu tinha um estúdio de gravação, eu trabalhava com gravação de cantores, eu gravava cantores evangélicos, eu gravava cantores que vinham de fora para gravar no meu estúdio. Aí um dia, eu tinha que buscar um músico que estava em uma chácara aqui perto de Santa Helena. Era um dia de domingo à tarde. Ele ia se reunir nessa chácara, não sei com quem. Ele então me passa o endereço. Falou assim: ó, Rodrigo, às 3 da tarde no domingo você pode ir me buscar, que eu venho para Santa Helena. A gente começa o trabalho no domingo que você precisa fazer. Aí eu falei: tudo bem, me passa o endereço certinho. E ele me passou, e eu fui. No caminho dessa chácara ficava 20 quilômetros de Santa Helena. Eu sei, Leandro, que eu me perdi no caminho.
E quando eu medi, lá pelo medidor de quilometragem do carro, eu já tinha andado 50 quilômetros para frente e não tinha chegado no destino e nem sinal de onde eu tinha que ir. Eu me perdi pelo caminho. E foi uma época muito difícil da minha vida. Estava sem dinheiro, eu tinha casado há pouco tempo, acabado de aceitar Jesus, no início da minha fé. As coisas para mim não estavam indo muito bem. E eu passei da quilometragem, me perdi no caminho. Aí eu falei assim, alguém foi passando perto de mim, eu parei, dei sinal de luz, perguntei, olha, onde fica a chácara tal? Eu falei, não, meu amigo, você está 50 quilômetros à frente de onde fica, você pode voltar para trás, vai chegar em tal lugar, você vira à esquerda. Eu falei, meu Deus do céu, passei 50 quilômetros a mais de onde eu tinha que ir. Aí eu pego, dou o balão, uma estrada de chão no meio do mato, não tinha ninguém por perto, uma única alma viva que passou, só deu o recado e foi embora. Aí quando eu faço o balão, viro o carro para voltar para trás, adivinha, o carro começa a ficar pesado para andar. Pesado para andar e de repente aquele barulho misturado com barro, aquele chão às vezes duro, às vezes mole. E quando eu observo, eu vi que o pneu da parte do motorista, na parte de trás, tinha furado. E eu não tinha estrepe. A pindaíba era tamanho. O que está ruim ainda pode piorar. A pindaíba era tão grande, mas tão grande, que eu não tinha dinheiro nem para comprar um pneu velho lá no Alvino, perto de casa. Furo o pneu. Falei, agora o que eu vou fazer? O que eu vou arrumar? Para acabar de completar, o meu carro tinha um combustível especial. Acho que muitos varões de guerra dessa igreja vão entender o que eu estou falando. Meu carro tinha um combustível que ele só andava com aquele tipo de combustível muito especial, que ficava no porta-mala do carro, chamado gás. Na tentativa de economizar, eu coloquei um gás nesse carro. E de repente, um cheiro de gás começa. E quem já andou em carro a gás sabe o que eu estou dizendo. Quando o gás está acabando, você pisa, ele faz que vai, mas não vai. Carro a gás, quem já teve na vida, sabe o que eu estou falando. E eu tinha na época um ninho chamado Uno Misericórdia. Falei, agora eu estou sem gás, agora eu estou sem pneu, estou no meio do mato, a 50 quilômetros de onde eu tenho que ir, 70 quilômetros afastado de Santa Helena, não tinha celular na época. Falei, agora é o seguinte, eu só sei, eu me lembro de eu pegar, eu saí para fora, dei uma olhada para o tempo, eu olhei para ver se vinha alguém, não vinha ninguém. Eu coloquei a cabeça no volante do carro. Eu baixei e falei, se Deus não existir, eu estou em más lençóis. De a pé não dá para ir. Carro nenhum passa. O gás acabou. O pneu está furado e eu não tenho estrepe. E eu não me lembro de ter notícias que carro anda sem gasolina. Eu não me lembro de ter lido em algum jornal ou visto em algum artigo científico que carro pode andar com o pneu furado como está o meu, na câmara de ar. Eu baixei a cabeça, só fechei os olhos, falei, Deus, só falei isso. Me ajude a crer nas suas promessas. Passados 5 minutos, adivinha o que aconteceu? Nada. E eu disse, Senhor, por favor, me ajude, ou pelo menos me dá uma luz do que eu devo fazer. Passou-se 10 minutos, adivinha o que aconteceu? Nada. Passado meia hora, 35 minutos, eu coloquei a cabeça de novo naquele guidão do carro, naquele volante do carro. Guidão é antigo, né? Coloquei a cabeça naquele volante do carro, só fechei os olhos e falei, eu vou descansar porque eu sou de Jesus, Ele há de se revelar a mim. De repente, eu ouvi uma voz que falou assim,
dê partida no carro. Eu olhei para trás, olhei para fora do carro, desci do carro para ver se vinha alguém. Falei, não tem ninguém aqui, que tipo de voz, que voz é essa? Eu pensei, eu estou ficando doido, que tipo de voz é essa? Não tinha ninguém lá para falar comigo, não tinha nenhum homem, não tinha ninguém, não tinha nenhum rádio ligado. Eu entrei para dentro do carro de novo, para o Ninho Misericórdia, e ouvi uma voz de novo dizendo, dê partida no carro. Eu falei, meu Deus, eu estou ficando doido. Aí eu falei bem alto, se essa voz que eu estou ouvindo for realmente verdadeira, não é coisa da minha cabeça, diga para mim andar com o carro para frente, porque vai andar com o pneu furado. De repente uma voz veio de longe e diz, dê partida no carro e ande com o pneu furado, porque você precisa acreditar que quem crê em mim verá o impossível acontecer. Aí eu tremendo todinho nas bases. Mal eu sabia que eu estava experimentando o cumprimento das promessas que estão no coração de Jesus. Dei partida no carro, pisei fundo no Uno Misericórdia. O Uno respondeu, eu falei, a primeira parte está dando certo, não tem gás, mas está respondendo. Aí comecei a andar, falei, a segunda também está dando certo, o pneu está furado, está praticamente na roda, mas o carro está andando. E eu comecei a andar 1 quilômetro, o carro normal, 2 quilômetros, o carro estava normal, e eu fui medindo, 3, 4, 5, quando eu cheguei 50 quilômetros, eu vi a plaquinha indicando a chácara que eu tinha que entrar, e a voz dizia, pode entrar, que eu já estou lá te esperando. Essa voz, foi uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz audível falando comigo. Eu viro à direita, desço. Quando eu chego no Mataburro, para entrar dentro da chácara, de longe vinha um senhor moreno, com mais ou menos 1,70 m de altura, não é muito alto. E esse senhor moreno foi vindo para o meu lado, enquanto eu chegava dentro da casa, do terreiro da casa que eu tinha que entrar. Ele já veio com um pneu na mão, rodando esse pneu. Aí quando eu desci do carro, ele falou assim, furou o pneu, não furou? Eu falei, o senhor já viu de longe? Eu falei, não, eu já sabia que você estava com o pneu furado e que você não tinha um step. Aí eu falei, mas vem cá, mas como é que o senhor sabe disso? Ele falou, não, vá lá pegar o que você tem que fazer, vá lá dentro, fale com a pessoa que você tem que falar, depois você volta aqui e eu explico. Eu vou pegar, estou aqui a chave de roda, já estou com o pneu, vou trocar o seu pneu, fica tranquilo, vá lá e faça o que você tem que fazer. Aí eu fui lá dentro, tremendo, não entendendo nada do que estava acontecendo. Quando eu chego lá dentro, eu chamo o músico para vir, sai uma pessoa de lá, de dentro da casa, chorando, me dá um abraço e diz, assim diz o Senhor, hoje eu vou te mostrar que sou Deus que cumpre as minhas promessas. E você não vai embora de Santa Helena, eu ia embora para Uberlândia, foi você não vai embora da sua cidade, você vai permanecer aqui. Falei, como é que você sabe disso? Falei, alguém lá de cima me contou. Quando eu volto com um músico com as pernas bambas, novo convertido, sem entender nada. Quando eu volto para pegar o carro, cadê aquele senhor moreno, de 1,70 m? Eu procurava por ele e não estava onde eu tinha deixado. Aí eu chego para alguém e pergunto assim, moço, aquele senhor moreno, num tamanho assim, meio calvo, que estava aqui, foi trocar meu pneu, não estou encontrando mais ele, eu queria agradecer. Eu falei, o senhor moreno, de 1,70 m, alguém viu? Alguém sabe? Não, aqui não tem esse senhor. Não, mas ele estava aqui agora, quando eu cheguei, ele estava no portão aqui numa cadeira de fio sentado, assim, assado. Perguntava para um, não, aqui nunca vi. Não, mas você estava perto um do outro, não, nós nunca vimos. Perguntava para o outro, cadê o senhor moreno de 1,70 m que estava aqui? Não, nós nunca vimos esse homem, aqui não tem esse homem. Aí pergunta para o outro, alguém viu esse senhor moreno assim, assado? Não, ninguém viu. Sabe o que era? Era um anjo de Deus, porque a Bíblia diz,
A Bíblia nos diz no Salmos 91: darei ordens a teus anjos a teu respeito, para que te guardem onde tu entrar e onde tu sair. Deus é um Deus que cumpre promessas na vida daquele que crê. Eu vim aqui hoje para te dizer que Jesus Cristo, se você der um zoom no coração dele, você vai encontrar promessas que não falham, promessas que não erram, promessas que não se enganam. Com Jesus de Nazaré, carro anda sem gás, anda sem gasolina, anda sem álcool. Com Jesus de Nazaré, carro anda com pneu furado. Com Jesus de Nazaré, anjo troca o pneu do teu carro. Esse é o coração de Jesus de Nazaré. Se você está frio, ô crente morno, eu estou dizendo que o meu carro andou sem gasolina. Ô crente morno, eu estou dizendo que meu carro andou com pneu furado. Ô crente morno, eu estou dizendo que Jesus cumpre promessas, diz o Senhor. Promessa, acorda! Ei, Jesus bonito! Agora eu começo a pregar. Por que eu posso confiar nessa promessa que está no coração de Jesus, que Ele daria comigo todos os dias? Sabe por quê? Primeira coisa, por que eu posso confiar no coração de Jesus? Hebreus capítulo 5, verso 2 diz assim: olha o que a palavra nos diz: e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também Ele mesmo está rodeado de fraqueza. Está falando de paciência. Sabe por que tem no coração de Jesus? O que tem no coração de Jesus? Uma paciência que nunca se acaba. No coração de Cristo tem uma paciência que nunca se acaba. Jesus tem paciência com você. Jesus tem paciência com a gente. A ternura de Jesus, a paciência de Cristo, não esconde a gravidade do pecado, mas revela o fato de que Ele já fez tudo, porque na cruz do Calvário Ele diz: telestai, está tudo consumado. Ele não está indiferente à realidade, que o pecado mata, mas está pronto para resgatar você, porque Ele já foi até a cruz. Quem não entende a necessidade da cruz não vai entender a gravidade do pecado. Tem um autor que diz assim: apresente a sua lamentável condição diante do olhar de seu Pai. John Owen diz assim, que Jesus não pretende rejeitar pobres pecadores por sua ignorância e erro, da mesma forma que um atencioso pai não vai rejeitar um bebê por seu choro. O sumo sacerdote age da mesma forma. Ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus é capaz, com toda a mansidão, com toda a ternura, com paciência e moderação, de aguentar as nossas enfermidades, os nossos pecados, as provocações do seu povo, da mesma forma que uma mãe ou um pai suporta a fraqueza de um pobre bebê. Jesus suporta você. Jesus tem paciência com você, uma paciência que não se acaba. Se você for para o inferno, não foi por falta de paciência de Jesus, foi porque você não quis desfrutar da graça oferecida. Deus não tem problemas com as nossas fraquezas, Ele se manifesta em meio delas. A nossa pecaminosidade é tão profunda que, se a medida de paciência e ternura de Jesus fosse frouxa, o nosso pecado é tão grande que, se a paciência de Cristo fosse frouxa, pequena, ela não seria o suficiente para me resgatar de volta. Portanto, é que a Bíblia diz, é por isso que a Bíblia diz, que onde abundou o pecado, superabundou a graça da paciência de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a ternura, o amor, a paciência
e o poder de Deus na nossa vida. No coração de Jesus tem paciência por você, que não se acaba. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Olha que texto incrível. Mas ele me disse, Jesus dizendo para Paulo: Paulo, minha graça te basta. Minha graça é suficiente a você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, diz Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Cadê os fraquinhos que vão se alegrar? Eu estou aqui, eu sou um fraquinho, eu confesso publicamente. Eu sou um fraco, sabe por quê? É na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Tem dia que eu acordo fraco, eu não quero orar, não quero ler Bíblia, não tenho um desejo de orar, de falar com Ele, mas eu falo: Deus, tem misericórdia desse homem fraco, tenha paciência de mim. Aí Deus: pode orar, meu filho, já coloquei vontade no teu coração, porque eu sei que nem para ter vontade você tem força, mas o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você que não exerce ministério porque você tem medo, porque você se acha fraco, é esse tipo de gente que é mais usado por Deus, é os mais pequenininhos que é usado por Deus, porque quem tem talento demais se apoia no seu talento, mas quem é pequenininho, fraquinho, pode esperar. Há uma unção liberada, chamada unção dos pequeninos, que pega o fraco como Davi e coloca no trono, que tira Saul do reino e põe um pequenininho. Deus não é Deus de grandão, Deus é Deus de gente pequenininha, como eu e você. Pode abrir a boca que Deus fala na tua vida. Esse é o evangelho da graça. Posso provar? Aqui dentro tem casamento transformado, que um teólogo como eu, que estuda teologia desde os 22 anos de idade, e um outro formando em teologia, não foi capaz de dar solução. Aí Deus pega dois pequenininhos chamados Aline e Renato, coloca na vida deles, já está quase pronto para discipular outros casais. Sabe por quê? É Deus mandando um recado para a palavra da vida. Eu sou Deus, é de pequenininho. E se pastor quiser ser usado, vai ser pequenininho também, porque Deus é o Deus do humilde. É um monte de Davizinho aqui, diz o Senhor, e Deus vai te usar. É nessa fraqueza que Deus vai se aperfeiçoar. Deus vai te arrancar desse pecado, vai te dar uma palavra profética, vai te dar uma revelação. E quando você subir nesse altar aqui, todos verão quem te viu e quem te vê. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de pequenininho. Saul estava grande demais. Saul é grandão demais, 2 metros de altura. Golias era grande demais, 2,90 metros de altura. Ele pega um menininho de 1,60 m, uma aparência estranha, e fala: esse eu farei. Achei Davi, meu servo, achei o modelo que eu queria. Pequenininho, mas tem coração. Eita, lalabassure, rebalabás. Bate no peito e fala: pequenininho, mas tem coração. Eita glória. Segunda coisa, por que eu posso confiar no coração de Jesus em relação a gente? Presta atenção que você vai ouvir. João capítulo 15, versos 4 e 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Sabe por que eu posso confiar em Jesus? Porque Ele me protege da religiosidade, de achar que você é grande demais e não precisa dele. O dia que você for discipular alguém, confiando no seu intelecto, basta eu ler a apostila, já vou entender tudo, porque eu sou inteligente, e você não ora, serão palavras jogadas ao vento, por mais inteligente do que você seja. Poucas pessoas foram mais inteligentes do que Freud, mas quem abriu, quem fez cair fogo do céu foi Elias.
Poucas pessoas foram mais inteligentes do que Bill Gates, mas foi uma oração de um pequenino chamado Elias que Deus fez voltar a chover. Saia da religiosidade, de achar que você pode fazer as coisas pela força do braço. Saia da religiosidade por achar que você pode ser salvo por causa de uma saia. Saia da religiosidade por achar que você pode ser salvo por causa de não usar brinco, porque a Bíblia diz: se não for por Jesus, vocês ainda que usem saia, tirem maquiagem, vocês não podem fazer nada, inclusive ir para o céu. Pastor, o que é religiosidade? Religiosidade é o esforço de agradar a Deus sem a ajuda do próprio Deus. Ah, eu vou vestir isso porque agrada a Deus. Está se esforçando por conta própria. Ah, eu vou tirar aquilo porque agrada. O dia que você parar de tentar agradar a Deus, você sai da religião. Homem não consegue agradar a Deus. Deus só se agrada de você por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Religião é usarmos a expressão força do braço. Se o seu ministério está pesado, é porque está na força do braço. Virou religião. Se você tem medo de servir porque se sente cansado na obra, é porque está na força do braço e está sem Jesus na vida. Ministério é festa, é alegria, é o lazer do meu espírito. O Atmani falou uma coisa interessante sobre religiosidade. O cristianismo não começa com um grande faça, mas o cristianismo começa com um grandioso já foi feito. Somos salvos quando nós descansamos em Cristo Jesus, até de nós mesmos. Dr. Russell Shedd, um dos maiores teólogos que já passou por esse país, diz assim: tem muitas pessoas que se esforçam tanto a ponto de ir para o inferno. Não é pelo teu esforço, não é pelo que você faz, é por que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Se você der um zoom no coração de Jesus, Ele nunca manda você se esforçar, Ele manda você crer. Ele nunca manda você fazer para merecer. Ele manda: descansa, não pensa que você merece, e apenas crê em mim. A promessa de que Ele jamais nos deixará, escute isso, a promessa de que Ele jamais nos deixará, precisa aumentar nossa dependência dEle e parar com a tendência de ser independente, de achar que é você que faz. Olhe para Cristo, Ele se compadece eternamente de você. Esse é o jeito de Jesus. Não venha arrumar outro jeito para Jesus. Não tente inventar um novo Jesus. Esse é o jeito dele, porque enquanto os nossos olhos estiverem em Cristo, os nossos pés estarão no nosso destino correto. Em dias de deslizes, escute o que eu vou dizer. Em dias de deslizes graves ou de provações grandes, não busque recursos em você para superar tais dilemas. Tem gente que busca recursos em si próprio para superar o pecado, procrastinação, para superar fornicação, pornografia. As pessoas buscam recursos em si próprio. Agora eu vou, agora chegou a minha vez, não, eu decido, não, agora, a partir de hoje. Chega amanhã, você vai mijar de novo na frente do teu chefe. Chega amanhã de novo, você volta a comer tomar aquele sorvete que você prometeu ontem que não tomaria. Porque a carne é, mas e o espírito? Então não busque forças em você. E quando você ouvir na internet que você é forte, que você pode realizar por conta própria, lembre-se do que Jesus disse: sem mim, você vai perceber que até uma gripe é maior do que a sua capacidade. Sem mim, lembre-se de Jesus, que sem mim, mas o que nós precisamos no meio da ansiedade é só descansar no Senhor.
Você não tem que fazer, já foi feito por você. Número 3. O que há no coração do Senhor Jesus, essa promessa, e que eu posso crer e descansar. João 6,37. Presta atenção nessas palavras. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Presta atenção em cada palavra desse texto. Eu acabei de conversar com o Sebastião. Sebastião, seja preciso no que você lê, palavra por palavra. Ele veio cá e pregou sobre a oferta, palavra por palavra. Olha que revelação que ele teve. Presta atenção. Tudo o que o Pai, está aqui, repete comigo, tudo. O tudo quer dizer todo aquele que o Pai me der, toda pessoa. Aí fala do Pai, o que o Pai me dá. Está dizendo que o Pai, Deus, foi quem tomou a atitude amorosa. A iniciativa de você estar aqui foi tomada pelo Pai, Deus. Vai pegando a revelação. Quem tomou a iniciativa da tua salvação não foi você, foi o Pai. Ele que te convenceu e te deu para Jesus. Aí o texto fala, tudo que o Pai me dá, faz parte do profundo prazer do Pai confiar livremente pecadores recalcitrantes ao gracioso cuidado do seu Filho. Deus deu a você, a Jesus, para Ele cuidar. Vai entendendo o texto. Aí o texto fala, virá a mim. Virá. Está falando que Deus não se frustra. Se o Pai nos chama, nós viremos a Cristo. Ninguém vem a Jesus se Deus não o chamar. Então a nossa luta não é contra a vontade do irmão que não quer vir na igreja. O nosso problema, por incrível que pareça, não é com o diabo, não é com o irmão, é com o próprio Deus. Porque se Deus não chamar o Chiquinho para aceitar Jesus, o Chiquinho não aceita. Porque o Chiquinho está morto, ele não tem vontade. Aí diz, vim a mim. Ou seja, nós não somos robôs. Nós não somos produto. Nós temos alma. Aí ele diz, vem a mim. Quando você aceita Jesus, aceitar Jesus significa que você está indo ao encontro de uma pessoa, a saber, Jesus de Nazaré. Aceitar Jesus é encontrar um amigo, uma pessoa que vai cuidar de você. Presta atenção. As crianças sentadinhas, presta atenção. Olha para frente. Olha para cá. Se você já sentiu medo em teu coração, acreditando que Jesus não iria... Segura, olha para cá. Presta atenção. Se algum dia você sentiu medo em teu coração, acreditando que Jesus não iria te receber por causa de uma atitude sua, um comportamento e um pensamento, levanta a mão, deixa eu ver. Eu pequei e não vou falar com Jesus porque ele não vai me receber. Está vendo que a maioria, e eu também, a gente acha porque nós pecamos, se eu for até ele não vai me receber. Jesus pensou em você quando disse assim, escute o que eu vou dizer, presta bem atenção. Você que está vivendo um pecado, presta atenção. O texto diz assim, de maneira nenhuma eu te lanço fora. Ele sabia que um dia você ia pensar que se você pecasse e se você fosse até ele ia jogar você fora. Pensando nisso, ele já disse, de forma nenhuma eu jogo você fora. A fundamentação do amor de Cristo não está na tua atitude, não está na nossa atitude, mas está no caráter de Jesus. Porque Ele escolheu, Ele nos escolheu, Ele decidiu nos amar. Não se trata do teu comportamento bonzinho, não se trata de você ser bonzinho ou não, não se trata de você, se trata do amor dEle. João 15, verso 1,
vocês não me escolheram, fui eu que os escolhi. Não, repete comigo. Não fui eu que escolhi Jesus. Foi Jesus que me escolheu. E não foi baseado no meu comportamento. Foi baseado no amor que Ele decidiu por mim. Quer que eu prove? Vamos acabar com a religião? Vamos cortar a garganta da religiosidade? Vai ou não vai? Presta atenção. Você diz, mas eu sou um grande pecador. Cristo diz, de maneira nenhuma te lanço fora. Você diz, mas eu sou um pecador de longa data. E Jesus diz, de maneira nenhuma te lanço fora. Você diz, mas eu sou um pecador de coração duro. Ele diz, de modo nenhum te lanço fora. Você diz, eu sou um pecador afastado, não tem mais jeito para mim. Ele diz, de modo nenhum te lanço fora. Você diz, mas eu servi a minha carne durante longos anos da minha vida. Ele diz, de modo nenhum te lanço fora. Mas você diz, não tenho nada a oferecer. E ele diz, de modo nenhum te lanço fora. Sabe o que ele está dizendo? A única coisa necessária que eu preciso hoje aqui para sair do pecado é me lançar no amor e nos pés de Jesus. Ele disse, tudo que o Pai me dá vai vir a mim, e quem vier a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. É pedir que Ele nos receba. Dizer, você me recebe? Ele diz, pode vir, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A religião pesa, Jesus tira a opressão. A Bíblia diz que Satanás oprime. Sim ou não? Você sabe o que é opressão? Imagina que esse copinho de plástico, igual esse do Luiz. Me presta seu copo, por favor, Luiz. Vou te ensinar o que é opressão. Opressão maligna é isso aqui, ó. É o diabo te apertar assim, ó, por causa dos seus pecados. Pecado abre brecha para Satanás fazer isso aqui com você, ó. Aí vem dor de cabeça, cansaço, doenças emocionais, e vai apertando. Aí vem briga dentro de casa, falta de paciência, falta de paz, falta de alegria, e o diabo está apertando. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele oprime. Oprimir é apertar. A Bíblia diz que Jesus alivia. Jesus descomprime. Não é Jesus que está te punindo por causa do teu pecado. É Satanás que está ganhando legalidade para te oprimir, porque a Bíblia diz que o diabo oprime, mas que Jesus Cristo diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem é que oprime? E quem é que alivia? Por que você foge de Jesus quando está em pecado? Por que você trata Jesus como se ele fosse o diabo? Por que você tem uma visão tão ruim de Jesus de Nazaré? Como se ele fosse exatamente igual a Satanás? De maneira nenhuma, repete comigo, de maneira nenhuma. Jesus de Nazaré me lança fora. Salmo 63, verso 8 diz assim: minha alma se apega a ti, e tua mão direita me sustenta. Sustentar é oprimir? Sustentar é te punir? Então olha para Jesus como de fato Ele é, e não como a religião prega que Ele supostamente seria. Porque quem está unido a Cristo, o coração de Cristo não está alugado. Olha aqui, o coração de Jesus não está alugado. Agora, o coração de Jesus é a sua nova casa própria. O coração de Jesus não está alugado. O coração de Jesus é a sua nova casa própria. Você não é inquilino de Jesus para ser despejado por falta de aluguel. Pai nenhum despeja um filho
porque não pagou o aluguel. Você é filho. Pode chorar. Seu pai não te manda embora porque você não pagou o aluguel. Essa casa que é o coração de Jesus é a sua casa por direito. O coração dele não é uma bomba relógio. O coração dele são pastos verdejantes. O coração de Jesus não é mar atribulado. É águas de refrigério, de infinita segurança, de sua presença e conforto. Eu já estou encerrando. Deus está falando com algumas pessoas que precisam ouvir isso. No coração de Jesus, número 4. 1 João, capítulo 2, verso 1. Olha se Deus oprime. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas, para que vocês não pequem, porque se pecar, o diabo te oprime. Filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um acusador. Intercessor é opressor? Então por que vocês ficam o tempo todo dizendo que o paizinho está te oprimindo? Deserto existe? Existe. Provação existe. Mas eu estou aqui há 7 anos e nunca vi você passar uma provação, a não ser as coisas da sua cabeça que o diabo coloca e você acredita. No mundo tereis. Ele não está enganando a gente. Isso aqui é caído, isso aqui é do maligno. O mundo jaz no... Vai ter maremoto, terremoto, vai ter tempestade, vai ter pai matando filho, filho matando pai, vai ter adultério, vai ter divórcio, vai ter perseguição até contra a gente. Perseguição. O que não significa que Jesus é isso. O mundo é, o diabo é, Jesus não. Filhinhos, você tem um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Advogado, talvez um dos nomes mais interessantes de Jesus na Bíblia é advogado fiel. Porque esse advogado, por que ele quer nos ajudar? Por que esse advogado quer nos ajudar? O texto responde: a saber, Jesus Cristo, o justo. Ele quer te ajudar, é por causa da justiça mesmo. Sabe aquela justiça que você pensa que é Deus te esmagando? Deus é amor, mas também é justo, graças a Deus. Porque se Deus não fosse justo, a justiça que Jesus conquistou na cruz do Calvário, hoje é a nossa bênção, porque Deus não te abençoa mais baseado na misericórdia. Não é. A bênção que você recebe hoje é baseada na justiça de Deus, que já foi realizada em Cristo. Deus é severo? Sim. No Antigo Testamento ele era um e agora é outro? Não. É o mesmo Deus, severo do mesmo jeito. O que mudou? É porque a severidade dele já foi feita em Jesus. A justiça dele já foi feita em... Olha para aquela foto de Jesus ensanguentado. Olha o tanto que Deus é severo e justo. Agora quando Deus olha para mim, ele ainda se ira? E sim, mas a ira é aplacada pelo sangue de Cristo. Que ele diz: paizinho, eu já paguei o preço por ele. Eu já paguei por ele. O pecado dele já foi sobre mim. Agora o senhor se acalma que eu vou advogar a causa dele. Aí ele vem: Rodrigo, vamos mudar, meu filho. Papai está triste com você aqui, estou advogando. Aí o diabo chega e fala: viu um vídeo errado. O diabo fala. Aí Deus se ira: não é possível, de novo, que o fulano de tal. Aí Jesus vem: calma, Senhor. Rodrigo já foi justificado naquela cruz, o senhor lembra? Que os pecados que era dele foi sobre mim. E agora, ele pode pecar à vontade então? Não. Porque se você pecar à vontade e não se arrepender, é sinal que você jogou a graça fora,
que a cruz do Calvário não te alcançou e você não é cristão, aí o diabo vem e te arrebenta. Para de culpar a Deus, querido, por pecados que você comete, o diabo te oprime. Deus não tem culpa, Ele já morreu, já fez tudo por você. Para com esse pecado, a graça te recupera disso, te tira disso. Qual é a diferença de intercessor com advogado? O texto diz que ele é intercessor e advogado. Qual é a diferença? A intercessão é algo que Cristo sempre faz, todo dia. Em contraste à advocacia, que é feita de vez em quando, na ocasião certa. Então no céu, à direita de Deus, Ele intercede por você dia e noite. Aparentemente Ele intercede por nós, devido à nossa pecaminosidade geral. Mas Ele vai advogar sua causa em relações a pecados específicos. Jesus é teu advogado, não teu acusador. Ele é teu intercessor, não teu opressor. Tira essa mentalidade religiosa, isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Olha, John Bunyan fala o seguinte: Cristo como sacerdote vai antes e Cristo como advogado vem depois. Cristo como sacerdote intercede continuamente. Cristo como advogado, no caso de transgressões, Ele vai pleitear por mim. É como se Jesus é Deus, amém? Jesus advogando a minha causa é Deus convencendo Deus de que eu estou puro. Eu não posso falar que é Deus contra Deus, que é pesado. Jesus é Deus tanto quanto Deus, amém? Então a advocacia no céu é Jesus sendo Deus, advogando a minha causa com o juiz que é Deus. Isso é graça. Isso é favor imerecido. Jesus não suporta deixar-nos sem defesa. Ele é o nosso advogado. Satanás tem a primeira palavra ao nos acusar de algum pecado, mas Cristo tem a última. É por isso que você não pode aceitar culpa, acusação. Quem está entendendo? O pecado continua grave. O pecado mata, leva para o inferno. Só que você tem a alternativa chamada graça, advogado, intercessor, salvador, que pleiteia a sua causa e te arranca disso e te põe em paz com Deus. Satanás tem quando você peca, a primeira palavra que você vai ouvir é a acusação de Satanás. Vai te colocar medo contra Deus. Só que nunca se esqueça que a última palavra está em Cristo Jesus. Satanás fica sem palavras depois do argumento do nosso advogado. Jesus é o nosso defensor, movido pelo seu coração. Ele se levanta e fala em nossa defesa quando a gente peca, não depois que passamos por isso. Acabou de pecar, Satanás vem com acusação. Na mesma hora, Jesus já se levanta para advogar tua causa. Nesse sentido, a advocacia de Jesus já é a nossa vitória sobre o pecado. Você tem vitória sobre essa masturbação, porque você tem um advogado que peleja por você. Você tem vitória sobre essa pornografia, você pode sair disso. Você tem vitória sobre esse gênero ruim, nervoso, esse gênero que briga com todo mundo, que maltrata as pessoas, porque Jesus advoga a tua causa, e Ele é poderoso para te dar força para vencer o pecado, não para te apontar o dedo. Amém, queridos? 5, para poder encerrar nessa noite. Gálatas capítulo 5, verso 1. O que há no coração de Jesus? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Se tem algum pecado escravizando você, é porque você ainda não aceitou a liberdade em Cristo. O que há no coração de Jesus? Número 5. Ele te capacita a viver seu destino divino. Ele te capacita a viver seu destino divino. Presta atenção.
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para que eu permaneça. De novo, para que eu permaneça. O seu papel é lutar? É o quê? Permanecer firme. Seu papel é lutar contra pecado? Qual é o seu papel? Como é que eu saio então do pecado? Permanecendo na videira verdadeira, orando todo dia, lendo a palavra, ainda que eu não entenda nada, estou lendo, contemplando Jesus. Como é que eu saio do pecado? Lendo a Bíblia e contemplando o que eu estou pregando aqui. Contempla. Sabe o que é contemplar? É maravilhar. Meu Deus, Ele é isso. Meu Deus, então, Ele não está bravo comigo, é meu advogado. É, ainda que eu peque, meu advogado. Fecha aqui, meu advogado fiel. Estou contigo, advoga aí que eu permaneço firme aqui. Fala com Deus aí que eu permaneço firme aqui. Espanta o demônio aí que eu permaneço firme aqui. Agora o cara quer vencer por conta própria. Jesus está dizendo nessa noite: para de lutar, só permaneça firme. Para de pelejar, só permaneça firme. Vem para a igreja, participa dos discipulados, aprenda, abre o coração e deixa que Jesus faz todas as coisas. Esse é o Evangelho. Isso é Bíblia. A nossa vitória não está no nosso movimento, está no nosso posicionamento. Eu falei para a Keila hoje, falei: Keila, para a Keila foi para a Diliane, falei assim: olha, a Keila perguntou assim: pastor, eis-me aqui para servir o Senhor. Está fazendo faculdade de teologia, o Carlos também está fazendo, está quase se formando já, se preparando para o ministério pastoral. Eu falei: o que é que eu faço? Eu falei: só se posicione, que as outras pessoas vão te encontrar. Você procurou querer alguma pessoa para discipular? Alguém te procurou? Você disse alguma coisa? O que você fez? Só se posicionou e Deus enviou. Você procurou alguém para discipular? Alguém te procurou? Você anunciou no altar para alguém te procurar? Pôs no WhatsApp da igreja? O que você fez? Posicionou. Faça isso na sua empresa. Quer atrair cliente? Se posiciona: a partir de hoje eu vou amar as pessoas aqui dentro. E você, Jesus, para elas. Aí Deus manda pessoas. É posicionamento, não é labuta, não é força, é posicionamento. Não, para ficar gravado, repete comigo: eu hoje aprendi que o meu papel não é lutar, mas é permanecer. A minha vitória não está no meu movimento, mas está no meu posicionamento. Repete comigo: quando eu me posiciono, Jesus atrai as pessoas e tudo mais que eu preciso. Em outras palavras, como pregou a irmã Lidiane aqui hoje, Salmos 37:5: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Posso encerrar? Vou concluir. O sangue de Cristo limpou os erros do meu passado. O sangue de Cristo me deu poder e autoridade para que eu possa viver em santidade no presente e me garantir um futuro eterno com Ele. O último versículo para encerrar, Romanos 5, versos 1 ao 5. Presta atenção na leitura desse versículo lá para cá. Tendo sido, pois, o Kleber faz aquele fundinho de rádio FM, só para parecer que está emocionante. Vai lá, Pedro, junto com o Kleber e a Adiliane, toca teclado também. Isso, varão, coisa linda. Presta atenção aqui. Vou fazer voz de locutor agora. Vou ler o versículo para você, presta atenção. Tendo sido, pois, justificados pela fé, eu agora tenho paz com Deus.
por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que até as tribulações produzem em mim perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu.